Amores, vamos falar do nosso primeiro amor, né? Do nosso homem, primeiro homem da nossa vida, seja você homem, seja você mulher. O nosso pai é o nosso primeiro homem da nossa vida. Falar de pai é tão necessário. E quando eu fiz a live da mãe, fiz a live dos julgamentos na semana passada, eu fiquei bem reflexiva sobre esse homem, né? Esse primeiro homem que é o primeiro homem da nossa vida e da importância que ele tem. E muito curiosamente essa semana, né? Claro, já montando a live pra gente bater esse papo hoje, eu fiz uma enquete no Stories falando da importância, né? Quem teve a presença do pai, quem foi filho de pais separados. Fui fazendo uma enquete no Stories. Se vocês não sabem, eu faço uma enquete quase que todo dia no Stories, que é bem legal. E é dali que eu vou construindo conteúdo para poder conversar com vocês. E no final da enquete eu fiz uma pergunta: qual é o primeiro sentimento que vem quando você pensa no seu pai? E foi uma enxurrada de sentimentos bem interessantes, assim. Muitas pessoas colocaram amor, gratidão, alegria, saudade. E muitas pessoas colocaram raiva, medo, ausência, tristeza, solidão, abandono. Muito mais pessoas colocaram esses tipos de sentimentos, perda, do que o sentimento de outros, né? Sentimentos mais positivos, poderia colocar assim. Então eu fiquei assim, gente, realmente é muito necessário falar sobre esse homem. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, que pela primeira vez está assistindo a live aqui, do ladinho de mamãe. Daqui a pouco eu tenho certeza que ele vai correr pra cama para dormir. E agradecer a ele por tudo que ele me deu, por tudo que ele é. Eu sempre falo isso com minha mãe, mas também quero falar pro meu pai, que ele é muito importante para mim. E que se eu tô aqui hoje, eu também devo a ele. Devo a você, pai, te amo. E aí, estar aqui, né, estar nessa possibilidade. Julgadores sobre a vacina, sim. Não, eles julgaram se eu tinha entrado na fila na frente de alguém, tá? E eu esclareci que eu sou psicóloga profissional de saúde, então eu posso tomar vacina. Então, nosso primeiro homem da nossa vida, esse homem tão importante falar sobre ele, que eu sinto, e eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, que quando a gente olha de forma mais ampla, esse homem, diante da mãe, ele fica um lugar um pouco desequilibrado. Porque a gente tem muito essa coisa de mãe é tudo, mãe é ventre, mãe é útero, mãe é sagrada. A gente fica muito nesse lugar da mãe. E o nosso pai, ele fica ali, pai é bacana, pai é legal, mas o pai não tem essa força quando a gente fala de pai, como tem essa força como a gente fala da mãe. E a gente precisa começar a olhar para esse desequilíbrio, porque é muito importante a gente olhar para esse desequilíbrio, porque isso já diz muito da nossa sociedade. Tudo que a gente está vivendo hoje é sistêmico, gente. A gente vive sistemicamente, né? A gente vive no planeta Terra, a gente vive no nosso Brasil, no nosso país, a gente vive no nosso estado. E cada lugarzinho tem sua cultura, tem suas regras, tem suas leis. Mas diante disso rege todo um sistema que é o sistema familiar. E quando a gente fala de família, a gente está falando aqui de forma ampla. Quando a gente ouve falar de pai e mãe, mãe é forte e pai é pai, né? Por que a gente fica muito com esse olhar pro pai? Por quê? Porque o pai, ele chega muito depois. A mãe é a nossa primeira morada, né? Não tem como falar de mãe, de pai, sem falar de mãe, né? Porque quando nasce uma mãe, também nasce um pai. Para nascer um pai, tem que nascer uma mãe. E eles estão ali, gente, muito juntinhos. Foram
assim, essenciais e foram igualmente importantes para sua chegada aqui agora. A sua mãe acolheu e o seu pai colocou ali a sementinha para que você pudesse estar aqui hoje até me ouvindo. Então, tanto o pai quanto a mãe, eles são igualmente necessários e importantes para a nossa chegada aqui no mundo. Igualmente importantes. Por que então que quando a gente fala de pai, não tem tanta essa força, não tem tanto esse poder quando a gente fala de mãe? Porque a mãe é a nossa primeira morada. Quando a gente está lá no útero materno, ali a gente recebe tudo. E a nossa mãe, naquele momento, ela tem todo o poder nas mãos. Ela tem a nossa vida nas mãos. Ela pode continuar nos nutrindo, ela pode continuar nos cuidando, ela pode decidir não ter mais aquela gestação. Toda a decisão está na mão da mãe. Por todos os meses que a gente fica ali guardadinho no ventre, naquele lugar oceânico, naquele lugar das águas, naquele lugar onde muitas emoções se passam, onde as emoções da mãe passam para o filho e isso é confirmado, né? Então a mãe está ali dentro do ventre. Todos nós passamos pela mãe. Inevitavelmente, a gente está dentro, a gente é gerado dentro dessa mãe. E o pai, gente, então a relação com a mãe o caminho para o pai, ele é construído muitas vezes ao longo da vida. Veja bem, então o caminho à nossa mãe é um caminho que já é dado, ele já está ali pleno, ele já está ali ele já é. O caminhar ao nosso pai é um caminhar construído, que precisa ser construído. E essa construção muitas vezes demanda de toda uma vida. O nosso caminhar ao nosso pai é um caminhar mais consciente, exige mais consciência. A nossa chegada ao nosso pai é algo que é de uma decisão. A gente decide ir até o pai. E isso é muito importante para a gente já começar a compreender, né, o tamanho desse homem na nossa vida. Nosso caminhar até a nossa mãe é algo que já está dado, é inegável. A nossa caminhada até o nosso pai é uma caminhada passo a passo. Ela é construída passo a passo, até que a gente possa, e muitas vezes esse passo a passo demanda de toda uma vida, para a gente ter a dimensão do tamanho e da grandeza desse homem na nossa vida. Então, eu quero já trazer esse conceito para que a gente possa compreender por que a gente fica nesse lugar de que mãe é mãe e de que pai é um pouco menos do que a mãe. E o pai não é menos que a mãe. O pai é igualmente necessário para a nossa chegada aqui na vida. A diferença é que a nossa relação com a nossa mãe é algo que já está dado, é intrínseco. A gente está ali gestando, sendo nutrido dentro da nossa mãe. E a nossa relação com o nosso pai exige de nós passo a passo. Assim também como exige deles, né? Da presença, do passo a passo em relação a nós, só que a gente precisa construir essa relação. A gente precisa ir devagar e muitas vezes essa relação precisa ser construída com consciência. A gente decide ao nosso pai. Eu sei que vai chover perguntas aqui de Cristiane, e aí meu pai é ausente, e aí meu pai que foi embora, e aí que meu pai que não me criou, e aí que eu não conheci meu pai. Vão chover perguntas em relação a isso durante a semana. E eu me comprometo a responder essas perguntas em vídeos. Vou responder em vídeos no Stories e também no YouTube. Mas hoje eu quero muito falar da importância e da grandeza desse pilar na nossa vida. O nosso pai, assim como a nossa mãe, é o grande pilar para a nossa existência. Eu costumo falar com os meus alunos, eles sabem disso, né? A gente tem duas pernas e não é à toa que a gente tem duas pernas. E a gente caminha com duas pernas. Uma perna é a mãe e a outra perna é o pai.
se eu não ando com uma dessas energias, né? O que é energia, gente? Energia é uma palavra que vem do latim, que se fala de ação e movimento, tá? Eu gosto de explicar um pouco o que é energia, senão a gente fica parecendo que é uma coisa do cosmos, e não é necessariamente. Quando a gente perde uma dessas energias, quando a gente não entra em contato com uma dessas energias, ou da mãe ou do pai, a gente anda perneta na vida, a gente anda cambaleando na vida. A gente tem dificuldade de ir para a vida. E quando a gente fala aqui, quando eu falo sempre aqui, né, na live da mãe, eu disse que mãe é a vida e pai é o mundo. Então, a mãe é a cara do sucesso. É com a mãe que o dinheiro vem, mas é com o pai que o dinheiro fica. Então, não adianta só aprender a ganhar o dinheiro, né? Ou deixar o sucesso chegar na nossa vida. É importante que ele permaneça. Então, é igualmente necessário esses dois pilares na nossa vida. E é assim que a gente caminha. Se a gente fizer esse exercício agora, levantar uma das pernas e tentar caminhar de forma equilibrada, de forma boa, a gente vai perceber que a gente não vai conseguir. Então, o pai e a mãe são igualmente fundamentais. E o nosso pai, a nossa mãe é vida e o pai é o mundo. O pai, gente, é o mundo externo. O pai que nos leva para conhecer além da porta. Aqui dentro com a mãe, o filho já conhece tudo. Todas as rotinas, todas as regras, como comer, como se alimentar, como tomar banho, como se vestir, como lavar o cabelo, como limpar a orelha. O filho aprende tudo ali na esfera da mãe. Só que, só na esfera da mãe, ele não consegue sobreviver. Prestem bem atenção nisso. O filho que fica só na esfera da mãe, ele não consegue sobreviver, ele não consegue ganhar o próprio sustento, ele não consegue ir para o mundo, ele não consegue se arriscar na vida. E o pai é justamente essa grande oportunidade da gente ir para o mundo, da gente ir para a vida. É ele quem nos traz tudo que é novo. É o pai que começa a levar a criança para passear. É o pai que ensina a criança muitas vezes a andar de bicicleta. É o pai que ensina a criança muitas vezes a descobrir como se relacionar com seus coleguinhas. Aí ele vai lá apartar a briga, né? Quando a mãe permite. Quando a mãe permite. Então, esse pai é o portal para o mundo. E é muito característico, né? A gente vê com muita tranquilidade, vocês vão observar aí, se a gente parar agora, né, para pensar. Caramba, eu tenho medos. Pessoas que têm medo de ir para a vida. Pessoas que têm medo de se arriscar. Pessoas que têm medo de conquistar. Pessoas que têm medo até de ganhar dinheiro. Tá com falta do pai. Falta da presença paterna. Esse homem, essa figura materna, eu não gosto nem de falar figura, né? Porque figura parece que é algo de figuração mesmo. Eu gosto de falar da presença materna. Essa presença paterna, ela é fundamental para que a gente possa desbravar novos caminhos. Todo o novo vem através do nosso pai. A nossa mãe é o ninho, né? A gente vai para o mundo e volta, se aconchega na mãe. Vai para o mundo, se machuca, aprende a se defender, quebra a cara e volta para a esfera da mãe, volta para o ninho, volta para a maternagem. Mas é com o pai que a gente ganha a força para ir para a vida. Eu quero falar um pouco, né, trazendo um pouco de psicologia, falar que o pai, ele é possibilidade e limite. Quando a gente ouve a palavra pai, a gente já começa a traduzir em duas palavras, limite e possibilidade. Então eu vou trazer através de um exemplo, né? Quando a gente tem um sonho, quando a gente deseja muito, quando a gente começa a se tornar adulto,
que acontece quando a gente começa a se tornar adulto? Tá jovem ali, e a gente começa a se tornar adulto, a gente começa, eu quero comprar um apartamento, ou eu quero viajar o mundo, ou eu quero comprar um carro. A gente vai ali construindo os nossos sonhos. O que o pai é pra gente? Limite e possibilidade. A presença do pai, a energia do pai, que é movimento e ação, energia, movimento e ação, ela é totalmente limite e possibilidade. Entre o limite e a possibilidade, existe uma distância. E essa distância é onde a gente vive as nossas frustrações. Então, eu sonho algo, eu sonho em comprar um carro, por exemplo. Então, quando eu sonho em comprar um carro, eu vou dizer pro meu pai, ou pra minha mãe, pra família, né? Eu vou dizer, quando eu começar a trabalhar, eu vou ganhar um carro, vou comprar um carro. Sonho e realidade. Pai é realidade. Pai é limite e possibilidade. Pai nos leva para o mundo real. O que o nosso pai diz? O que essa esfera masculina diz? Não é bem assim. Você vai ter contas para pagar, você vai ter outras coisas para fazer. Será que o carro é sua prioridade? Possibilidade e limite. Aqui a gente começa a experienciar a frustração. Descobrir que as coisas não são assim como no mundo da mamãe. Que o prato vem pronto, que a comidinha tá ali, que nas asas da mamãe tá tudo muito, muito perfeito, que a asa de galinha não mata pinto e que a gente ali tá sendo, tudo para nós tá sendo promovido. Quando a gente vai pro mundo, a gente começa a olhar para esse lugar real que o nosso pai nos apresenta e ali a gente começa a viver as nossas frustrações. Isso é de uma grandeza, ainda mais nesse mundo agora que a gente quer tudo para ontem, né? Nesse mundo que é acelerado, que a gente quer tudo, a gente pensa numa coisa, a gente já quer conquistar. Eu quero construir uma casa, eu tenho que ter o material, eu tenho que ter o pedreiro, a gente quer tudo para ontem, a gente não consegue ter o tempo de espera necessário. E o pai é isso. O pai é essa energia tão abundante de limite e possibilidade dentro do mundo real. E muitas pessoas vivem a frustração e não aceitam a frustração. E quando vivem a frustração da vida real, do mundo real, e não tem muito a presença do pai ou não tomam o pai, eles vão para os vícios. E é aí que o Bert Helling traz pra gente com muita clareza. Como os vícios, né? Pessoas que vão para os vícios têm muitas dificuldades de não ter a presença do pai. Pessoas, jovens e adultos que vão para o vício, eles têm dificuldade ou fraqueza na relação com o pai. Por quê? Porque pai é possibilidade e limite. E dentro dessa possibilidade e limite, existe o sentimento de frustração que a gente vivencia no mundo real, que é o mundo que exige de nós aprender a se defender, aprender a se posicionar, aprender a falar, aprender a dizer não. O pai é uma grande oportunidade da gente aprender a dizer não. E isso é bacana, né? Se a gente olhar um pouco para essas duas esferas, os dois pilares do pai e da mãe, eu não sei se vocês foram criados assim, tá, gente? Mas eu acredito que muitas famílias sim. Quando a mãe não consegue dizer não pro filho, que o filho tá pedindo uma coisa, pedindo outra, ela fala assim, vai lá e fala com seu pai. Pede seu pai. Vocês conhecem essa dinâmica familiar? Que quando a mãe tem dificuldade, porque mãe é abundância, né? A mãe quer fazer tudo, a mãe tá bem na fita, aquela relação já tá construidíssima, já tá ali intrínseca. E quando ela tem dificuldade, na maioria das vezes que ela tem dificuldade, de coisas mais densas, de coisas mais que gerem mais medo, né, da família, pelo perigo ao filho, o filho quer começar a sair, o filho quer começar a ir pro baile, a filha quer começar a namorar, a filha quer fazer um intercâmbio, o filho quer estudar em outro estado, quer fazer uma escola mais distante de casa.
Primeira coisa que essa mãe diz é: conversa com seu pai. Pergunta ao seu pai. Isso faz sentido para você que está me ouvindo aí? Diz sim ou não. Diz aí para mim, gente. Um empurra pro outro. Não é um empurra pro outro, né? Em geral, às vezes o pai, quando ele não consegue assumir o lugar dele, e eu vou falar disso do pai carente, se der tempo, quando o pai não consegue assumir a sua força, essa força do masculino, essa força da paternidade, ele de fato empurra pra mulher, né? Ele fala assim, não sei, pergunta a sua mãe, se sua mãe deixar, eu deixo. Mas a mãe faz isso. Por que a mãe faz isso? Porque é o pai que leva para o mundo. É o pai que mostra os perigos. Se a gente olhar historicamente, a mulher lá atrás, nos primórdios, né, lá no tempo do primata, a mulher, ela estava pronta para cuidar da prole. E o homem, ele saía para caçar. O homem saía para prover a família. Então o homem ia para o mundo e a mulher fica no ninho, a mulher fica cuidando da prole. É claro que hoje em dia, a gente vem buscando muito mais esse equilíbrio, a mulher também trabalha, a mulher também faz, a mulher também sustenta a sua casa, a sua família. Muitas vezes é a mulher quem traz o sustento para casa. Mas essa energia da figura, da proteção de ir para o mundo, da mãe que acolhe do ninho, ela continua, ela permanece. Isso é um conhecimento ancestral. Quando a gente olha para esses dois estereótipos e percebe que quando a gente toma o nosso pai, quando a gente reconhece o nosso pai, é o momento que a gente consegue se arriscar mais na vida. A gente vai para o mundo, a gente vai para o novo curso, para o novo idioma, a gente vai para o novo relacionamento. A gente toma posse da nossa vida, a gente consegue dizer não. Não. Com a nossa mamãe, a gente aprende a dizer sim. Sim pro amor, né? O feminino, ele é interno. Ele é mais amoroso. É com a energia feminina, com a energia materna, com o nosso feminino vibrante. Tanto o homem quanto a mulher, tá, gente? Tanto o homem quanto a mulher tem a energia feminina e tem a energia masculina. Então, com o nosso feminino preservado, a gente consegue meditar, a gente consegue estudar movimentos de autoconhecimento, a gente consegue refletir, a gente consegue respirar, a gente consegue ir para dentro, essa energia feminina. A energia masculina, a gente vai para fora. A gente aprende a se defender, a gente aprende a lutar, a gente aprende a se posicionar, a gente aprende a dizer não. A gente troca de casa, a gente troca de estado, a gente troca de país, a gente troca de relacionamento. A gente dá continuidade aos nossos projetos, a gente olha para os nossos sonhos, passo a passo. Lembra que eu falei no início que essa relação com o pai, ela muitas vezes é construída passo a passo a vida inteira. Muitas vezes a gente faz 40 anos, 45 anos e ainda está construindo essa relação com o pai. E tudo bem, tudo bem. E essa relação construída passo a passo também é a nossa vida, passo a passo. Então, quando eu penso num projeto, com a energia do pai, quando eu tomo o meu pai, quando o meu pai está inteiro dentro de mim, quando eu sei a grandeza dele, eu consigo construir meus sonhos. Olhar para os meus sonhos e ir com ele, com foco, com determinação, olhando as etapas e seguindo de forma confiante para esse objetivo. Pessoas que não conseguem tomar o pai, que tem a ausência dessa energia do pai, da presença do pai em si. Não é a presença física, tá, gente? Não é a presença. Eu até constelei uma pessoa hoje, eu falei assim, você tem que ir pra mãe. Eu falei assim, brinquei assim, tem que ir pra mãe. Aí ela disse, não, tem que ir lá na casa da minha mãe. Gente, não é ir e estar lá, só abraçar o pai ou abraçar a mãe. É trazer essa energia pra dentro. É saber o tamanho que ele tem na nossa vida.
a grandeza que é. Então, quando a gente tem esse foco, quando a gente consegue ter o objetivo, criar recursos, ter paciência, ter passo a passo em rumo a esse lugar, a esse objetivo que a gente quer conquistar, a gente está muito na presença do Pai. Pessoas que têm dificuldade com a relação com o Pai, que não tomou o seu Pai, são pessoas que começam vários projetos, vários cursos, várias faculdades e não termina. Fez o curso de faculdade todo, na hora de entregar a monografia, trabalho de conclusão de curso, não consegue. Fez o mestrado, fica com dificuldade de fechar o trabalho de finalização do mestrado. Quer fazer um novo curso, começa o curso, desiste. Aí escolhe um novo curso, começa um novo curso, desiste. Por que desiste? Porque está fraco na vida. Quem não toma o Pai fica fraco na vida, não consegue ir para o mundo. E aí vê a grandeza que são esses pilares da nossa vida. A mãe é a nossa vida e o Pai é o mundo. A gente não pode só ficar na esfera da mãe. A gente precisa ir para a esfera do Pai. Vou responder perguntas aqui. Minha filha de 11 anos já está aqui atenta escutando. Ela já me surpreendeu dizendo que quer fazer intercâmbio e morar fora. Que bom! Que bom! E é muito bom, porque quando a gente vai para o mundo, a gente sabe para onde voltar. A gente pode ir morar em qualquer lugar. A gente pode ir para qualquer lugar do mundo, mas a gente sabe para onde voltar. E quando a gente vai com essa força, com esse desbravamento para esse novo, Pai é o novo. Tudo que a gente se permite de novo na nossa vida, tudo que a gente se permite se arriscar, é da força do Pai. É a partir de tomar o nosso Pai, da confiança com o nosso Pai, da confiança com esse mundo externo, é da força do Pai. Agora, preciso falar de algumas coisas importantes, de alguns desequilíbrios. Meu mais velho não tomou o Pai, pois não termina nada que começa. Provavelmente. Então, quando o nosso Pai, primeiro eu falei na live da mãe, assim, pra gente sair desse lugar de ficar olhando a nossa mãe como um lugar, como uma pessoa sagrada, que tem que ficar no altar. Nossa mãe é humana. Assim também falo do nosso Pai. O nosso Pai é um homem comum como qualquer outro homem. E dentro desse lugar comum, ele também teve pai e mãe. Ele também teve experiências com seu pai e com a sua mãe. Ele também teve dificuldades. Só que, veja só, olha a diferença entre a mulher e o homem. A mulher, quando ela sente uma dor, quando ela tem problemas na família, quando ela tem dificuldades, ela fala mais, ela expressa mais, ela reclama mais, ela coloca mais para fora. O pai não, o homem não. O masculino em geral, ele se ressente e se cala. Ele em geral é de poucas palavras. Até quando ele fala, quando ele se posiciona um pouco mais, ele pensa muito antes de falar. Quando você chama o masculino para conversar, ele fica até meio atritivo, né? No relacionamento de homem e mulher, ele fica meio pensativo. Nossa, o que vem? Porque o masculino, ele ressente, mas ele expressa muito menos. E por que ele expressa muito menos? Porque ele vai para o mundo. O homem vai para a rua. O homem vai para o bar, o homem vai estar com os amigos, ele vai para o futebol, ele vai compartilhar outras coisas. Ele vai compartilhar com homens, com outros homens, que também não conseguem falar muito sobre o que estão passando. E isso conflitua muito com a mulher. Porque a mãe quer falar, a mulher quer falar, a mulher quer se expressar, a mulher quer entender. E o homem, para ele aquilo ali já tá bom, ele vai para a rua. E isso é muito recriminado pelo feminino. Isso é muito recriminado. Só que a gente tem que parar. Ai, tem um cabelo aqui, gente. Só que a gente tem que parar de recriminar o homem por isso, porque essa é uma característica do masculino. Do masculino, ele vai para o mundo. E quando o homem vai para o mundo,
Olha só, gente, está dizendo que está travando. Eu vou parar aqui só para entender se está travando para uma pessoa ou se está travando para todo mundo. Me diz aqui, tá indo bem? Posso continuar ou tá travando mesmo? Tá travando não, ok. Então eu tava falando aqui das características da mulher e do homem. A mulher, ela tem uma necessidade de expressar o que sente. Toda mulher. Ela se expressa, ela quer falar. Quando ela se ressente de alguma coisa, ela quer falar com o marido, ela quer falar com o irmão, ela quer falar com a irmã, ela quer falar com a mãe, ela quer falar com a amiga, ela liga para todo mundo. Ela se expressa. Ela reclama. Mulheres reclamam mais. Muito mais. O homem não. O homem se ressente, se cala e vai pra rua. Vai jogar um futebol, vai tomar uma cerveja, vai fumar um cigarro para quem fuma, vai falar sobre política com um amigo, ele vai pra rua. E isso traz muitas dificuldades no relacionamento do homem e da mulher. Porque a mulher não consegue entender essa característica. A mulher não consegue entender essa característica do feminino, do masculino. De novo, a mulher não consegue entender essa característica do masculino, de que ele vai pro mundo, ele vai pra rua, ele vai. E esse ir pra rua é muito importante. E quando ele vai pra rua, quando o homem vai pra rua, ele entra em contato com tudo. Ele entra em contato com os prazeres e com os vícios. E muitas vezes as mulheres ficam ressentidas por tudo isso. Porque o homem, ele experiencia. O homem, ele encontra com mulheres, ele encontra com amigos, ele encontra com a vida, ele fica até tarde na rua porque para ele não é perigoso, ele vai para outro estado porque ele bota a mochila nas costas e vai. O homem, ele vai. E dentro dessa relação, né, quando a gente fala aqui de pai e mãe, dessa relação do homem e da mulher, é muito importante a gente olhar para isso. Por quê? Porque muitas mães, muitas mulheres não permitem que o seu filho vá para o pai. Elas acreditam veementemente que eles têm que ficar ali na redoma dela, sendo cuidados apenas por ela, porque o pai faz coisas erradas na rua, porque ele vai para a rua, porque ele vai conhecer tudo isso. Então, quando ele conhece todo mundo, isso assusta o feminino, porque o feminino é mais recluso. O feminino quer ficar protegendo dentro de casa. O feminino quer ficar com os filhos debaixo da asa. Então, uma das características, assim, que eu vejo muito nas constelações familiares, quando o filho não consegue ir para a esfera do pai, é porque a mãe não permite. E como essa mãe não permite? Quando essa mãe não consegue cuidar das próprias dores da relação dela com o marido. A gente precisa compreender enquanto mulher, a gente precisa compreender enquanto mãe, e a gente precisa compreender enquanto filhos, que a relação de casal é uma relação de casal. O casal tem um relacionamento que pode terminar a qualquer momento. Os filhos têm uma família. E quando a mulher não consegue se entender bem com esse marido ou esse marido com essa mulher e tem dificuldades nesse relacionamento, muitas vezes essa mulher, essa mãe, fica contando historinhas do papai no ouvido dos filhos. E aí esses filhos, às vezes, por ter essa relação tão intrínseca com a mãe, por ter nascido do ventre dessa mulher, eles começam a tomar partido, querer defender a mãe, e isso é um prejuízo para a vida dos seus filhos. A gente precisa compreender que a gente precisa resolver as nossas questões com os nossos companheiros, com nossos maridos, com os pais dos nossos filhos. Aos nossos filhos, permita com que eles vivam a experiência de ir para o mundo com o pai. Seja o pai ele quem for, vai chegar um momento que o filho precisa ir para o pai, ele precisa vivenciar a história dele com o pai, ele precisa ir para o mundo. E essa vivência
Não quer dizer que ele tem que morar com o pai, às vezes ele precisa morar com o pai, né, se os pais foram separados, ou às vezes essa vivência é deixar com que o pai se resolva ali com o filho. Permita isso. Isso é muito importante para que a gente possa tomar autonomia da nossa vida, para que a gente possa ir para o mundo. Né? É muito interessante a mãe de famílias que não sou assim, não sou do mundo. Então vamos olhar para isso. É muito interessante assim, famílias que têm carro, né? Que o pai e a mãe dirigem e tal, os filhos começam a ir para festinha, começam a ir para casa do primo, começa a dormir na casa do amigo. Vai sempre a mãe leva ou o pai leva ou busca, né? E aí assim, quando você fala assim, gente, seu filho tem que começar a aprender a andar de metrô, tem que começar a aprender a andar de ônibus. Quem leva? Né? Quando esse filho começa a fazer faculdade longe, é o pai que constrói esse lugar. O pai que constrói esse lugar de dizer, olha, a condução é tal, o caminho é esse, você tem que tomar cuidado com a sua mochila. A mãe vai falar porque a mãe fala pra caramba. Mas é o pai que ele vai ouvir. Porque é importante que esse pai diga e é o pai que o filho vai ouvir. O filho e a filha. Por quê? Porque o pai tem mais experiência no mundo. Isso é inerente. Isso é muito forte, isso é muito poderoso, gente. Eu quero ouvir perguntas aqui, porque eu quero ver nos meus papeizinhos aqui se eu deixei de falar alguma coisa, já são 9 horas, eu quero fechar bem essa gestalt aqui com vocês. Eu lembrei agora, falei em gestalt, lembrei de uma frase de Lacan, né? Lacan, ele diz que o pai é o primeiro homem que a gente disputa, é a primeira pessoa que a gente disputa o amor da nossa mãe. Então veja quando eu falo, né, que essa relação com o pai ela é construída e ela é construída passo a passo, porque quando a gente é gestado ali pela nossa mãe, quando a gente está na esfera da mãe, a gente acredita veementemente que aquela mulher é só nossa. A gente está ali dentro do ventre, aquela mulher ali é só nossa, ela é toda nossa, né? E quando a gente nasce, a primeira pessoa que a gente vai dividir o amor da nossa vida é com o nosso pai. Por isso que é muito interessante a gente compreender que essa relação é uma relação construída passo a passo. Alguém tem alguma pergunta aqui pra mim, gente? Eu vou continuar. Minha mãe morava com meu pai na mesma casa, mas eram separados. Tive esse problema. Isso é uma questão importante, né? Só que se a mãe, morando na mesma casa, por dificuldades financeiras, por dificuldade de se separar efetivamente, seja lá por que for, e permitir, entender que a diferença dela com aquele homem é do homem e da mulher e que o filho tem o direito de vivenciar o seu pai, não tem problema algum, tá? Problema algum. Com o pai a gente conquista, gente, a gente aprende a conquistar. Então, sem o pai, a gente anda fraco na vida, a gente não consegue se posicionar. E quando o pai proíbe a filha de sair e ter suas experiências? Perfeita pergunta, Neuza. Eu quero falar dos pais carentes, porque eu falo muito, né, eu falei agora, né, da força do pai, do quanto o pai é o mundo, do quanto o pai nos leva para o mundo, da importância desse pai, da importância da gente trazer essa força, essa energia que é a ação e movimento do nosso pai para dentro da gente, a gente tomar. Eu vou ver as outras perguntas, tá? Mas tem muitos pais, gente, que são pais carentes. Pais que são super protetores, são pais carentes. Pais que não tiveram na esfera dos próprios pais. O homem precisa estar na esfera do pai para aprender a masculinidade, para aprender a força, para aprender a ser homem que arrisca, que vai para o mundo, que constrói. Muitos homens, assim como as mulheres, muitos homens que não conseguem ir para a esfera do pai, vão para o relacionamento e ficam ali naquela relação com uma mulher muito forte, com uma mulher poderosa. Então a mulher das cartas. Então esse pai que super protege o filho, que fica ali podando as asas dos filhos, esses filhos muitas vezes ficam com muita raiva.
Filho não gosta de ser super protegido. E isso não é uma coisa consciente não, tá, gente? Eu não gosto de ser super protegida. Não é isso. O filho tá ali. Ele tá ali sendo cuidado, tá sendo promovido, tá tudo sendo promovido para ele. O estudo, educação, curso, cuidado, alimentação. Tudo dentro do possível daquela família. A família tá promovendo. Chega um momento que ele vai ter que buscar o caminho dele. Chega um momento que ele vai precisar voar. E se os pais cortarem as asas dele, se o pai não estiver pronto ali para dizer vá, se o pai não tiver essa energia, se o pai não for essa força, se o pai podar o filho fica raivoso dentro de casa. Pessoas muito raivosas, que vivem na raiva, que tudo é briga, que tudo é discussão, também são pessoas que têm a fraqueza da energia do pai. São pessoas que não tomaram o pai. Por quê? Por quê? Porque elas ficam com raiva de não voar. Elas ficam na frustração de não tomar o mundo. Elas ficam na frustração de não tomar a grande energia da vida, que é estar no mundo, se posicionar no mundo, crescer, amadurecer, conquistar, escolher. Isso tudo é da esfera do pai. Então, quando o pai poda dos filhos essa oportunidade, é porque é um pai também que está fraco na sua energia com a sua ancestralidade. É um pai carente, que muitas vezes quebra a energia com o filho. Às vezes quer que o filho cresça e cuide dele, que fica ali esperando que o filho cuide dele, que promova ele, que cuide, né? E isso é pai carente, pai fraco, pai que não teve energia do próprio pai. Então, hoje mesmo, gente, meu nariz está coçando. Hoje mesmo, com muito respeito, facilitei uma constelação muito profunda, muito bonita, de uma família linda e de um homem que não conseguia ir para a esfera do pai. Então, quando o homem não vai para a esfera do pai, quem sofre? Os filhos, porque os filhos não têm referência da força do mundo. Quando o pai está fraco dentro de uma família, quando o pai, um homem, não toma o seu próprio pai, ele vai ter filhos, ele não exerce essa força do mundo para os filhos. Então os filhos sofrem. Muitas vezes os filhos adoecem para que esse pai possa tomar a força, para que esse pai possa ressignificar o seu lugar. Então vamos lá. É possível o casal fazer o mesmo papel, ter duas mães em uma casa, por exemplo? Casais homoafetivos que você está falando? Ou é possível apenas a troca de papéis? Pai faz da mãe e mãe faz do pai. Olha, quando o pai troca a hierarquia, né? Quando há um desequilíbrio, em geral, homens frágeis encontram mulheres fortes, muito fortes. E mulheres fortes, guerreiras, que vão pra vida, a torta e direita, não falta nada, que levanta cedo, que trabalha, essas mulheres todas, esses arquétipos que a gente vê hoje, essas mulheres guerreiras, também muitas vezes estão à procura do pai. Só que é de uma forma mais raivosa, é dizendo, sem você eu consigo ir, eu consigo mais do que você. Eu consigo além de você. Eu não preciso de você para me mostrar o caminho. Eu não preciso de você para ganhar a vida. Muitas mulheres guerreiras que não têm tempo para cuidar de si, que não têm tempo para olhar para si mesma, que não têm tempo para um alto amor, que mata no peito e vai para a vida, também têm a ausência do pai. Porque elas querem fazer o contrário de forma inconsciente. Quer provar para esse pai que ele não é necessário para ela, que sem ele ela consegue tomar o mundo. Então, Lorena, é possível o casal fazer o mesmo papel, ter duas mães? Casais homoafetivos, naturalmente, uma das partes assume o papel mais do ninho e a outra do mundo. Naturalmente. Agora, casais heterossexuais, quando há um desequilíbrio, quando tem um desequilíbrio a mulher assume o lugar do homem, ou o homem assume o lugar da mulher, né, dentro dessa circunstância, isso enfraquece a dinâmica familiar. Filhos precisam se ressignificar muito para conseguir construir sua vida.
E se o pai morreu? Que pergunta linda essa, pergunta bem de constelação. Se o pai morreu, ele morreu. Tomar o pai não é conviver com o pai. Tomar o pai é saber que ele vive dentro de mim. O meu pai vive dentro de mim. O seu pai vive dentro de você. E todos nós temos uma necessidade, Freud já dizia isso. Todos nós temos uma necessidade de ter uma figura de autoridade. Se o nosso pai morreu, aquilo ali fica kit, né? Não tem como ter o meu pai. Então vai vir um avô, vai vir um tio, vai vir um padrasto, vai vir um irmão mais velho, né? Que vai fazer essa figura de autoridade. Vai fazer essa figura. Porém, essas pessoas todas não são meu pai. O meu pai está dentro de mim. A força do nosso pai está dentro da gente. A gente não precisa concordar com tudo que o nosso pai faz. Porque o nosso pai, ele é humano e ele errou bastante, ele erra bastante. E assim como nós. E como a nossa mãe fica ali no nosso ouvido muitas vezes dizendo que seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, você não sabe o que seu pai fez pra mim, você não sabe o que seu pai já fez na vida, a gente fica se distanciando do pai. Mas isso é muito, muito ruim. Quando a gente toma o nosso pai dentro, do jeito que ele é, a gente toma o nosso pai, a gente toma tudo do nosso pai. Veja bem, a gente toma tudo do nosso pai e da nossa mãe. As coisas boas e as coisas ruins. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas quando a gente se torna adulto, a gente pode escolher com que a gente quer seguir. A gente pode dizer para o nosso pai agora, inclusive, né? Cristiane, meu pai era muito agressivo. Você também herda a agressividade do seu pai. A gente não herda as coisas dos nossos pais? A gente não recebe tudo dos nossos pais? Então, quando a gente recebe tudo, a gente também recebe a agressividade dos nossos pais. A gente também recebe a ausência do nosso pai. A gente também recebe a força do nosso pai. A gente também recebe o vício do nosso pai. A gente herda tudo isso. E como adultos, a gente herda tudo isso e não exclui. Excluir, existe uma grande possibilidade de repetir o mesmo comportamento do pai. Agora, eu olho para o meu pai e digo: pai, eu aceito tudo que vem de você. A sua força, a sua agressividade, o seu vício, a sua forma de lidar com a vida. Mas, apesar de receber tudo de você, eu vou escolher o que eu quero para minha vida e vou fazer do meu jeito. Isso é potente. Isso é forte. Isso sim é construir o caminho passo a passo. A gente vai herdar todas as características do nosso pai, mas a gente pode escolher como fazer com a nossa vida e o que levar. A gente tende a ficar só com as coisas ruins. Quando a gente fala pai, mãe, como foi sua mãe? Minha mãe, a gente sempre traz alguma coisa negativa. Quando a gente conseguir se sintonizar com o que foi bom do nosso pai e com o que foi bom da nossa mãe, a gente consegue ressignificar a nossa vida. A gente consegue pegar tudo de bom, botar num caldeirão e fazer uma sopa maravilhosa para os nossos filhos, para os nossos netos. Por quê? Porque a gente acolhe a prosperidade da vida. Tudo que vem de bom, a gente leva com prosperidade. Aquilo que veio de ruim, a gente olha, recebe, acolhe, respeita e entrega. Diz: olha, pai, esse aqui eu não preciso. Essa agressividade, essa dor, essa depressão, essa angústia, eu não preciso. Eu vou ficar só com o que é de bom. E se a mãe for mais masculina e competir com o pai? Isso é muito comum. Isso aí, você lembra que eu falei no início da live? No início da live eu falei isso. A nossa relação com o nosso pai, ela é construída ao longo da nossa vida.
Não é uma relação que já está dada, é uma relação construída. Então vai chegar um momento que o filho vai perceber que essa mãe é muito dominadora, que essa mãe é muito masculina, que essa mãe é muito super protetora, e ela vai ficar com raiva dessa mãe, vai ter uma dificuldade de relacionamento com a mãe e vai para a esfera do pai. Naturalmente, entenda uma coisa: se você não permite que seu filho vá até o pai, ele vai se virar contra você. Essa superproteção que você faz com seu filho, que você não permite que o seu filho veja o pai real que ele tem, em algum momento esse seu filho vai virar contra você. Porque para ele é importante vivenciar o pai, vivenciar a força do pai, vivenciar a energia do pai, vivenciar o mundo que é o pai. Na casa era uma cachorrada só. Bom, gente, ó, uma pergunta aqui bem bonita. Cris, mas então devemos perdoar nosso pai independente do que ele faça, mesmo que ele nos faça sofrer? Filho não perdoa pai. Filho aceita o pai e a mãe. Filho nenhum tem o poder de perdoar pai e mãe. Perdão é algo hierárquico. Quando eu digo para o meu pai, pai, eu te perdoo, eu estou acima dele, eu estou dizendo que ele não é, ó. Quando a gente dá o perdão ao nosso pai, a gente está dizendo que ele errou muito, que ele falhou muito, que ele merece ser perdoado por mim. E quando eu perdoo, eu fico numa relação de superioridade. Filho não perdoa pai e mãe, filho aceita. E aceitar não é concordar. Eu aceito a minha mãe, eu aceito o meu pai, mas não concordo com um monte de escolhas que eles fizeram na vida. Não concordo com um monte de comportamentos que eles tiveram na vida. Não concordo com as ações que ainda eles exercem na vida. Compreende isso? Aceitar a minha mãe como possível, a mulher possível que ela pode ser. E aceitar o meu pai como homem possível, como uma pessoa humana que está aqui também se desenvolvendo, não é concordar com as ações dele. Eu posso dizer, querido pai, você é minha força. Se não fosse por você, eu não estaria aqui. Mas eu não concordo com as suas escolhas. Então eu prefiro me afastar um pouco. Tudo bem. Tudo bem. Todas as vezes que a gente ficar no julgamento com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente precisa voltar para casa interna. Faz o caminho de volta, olha para trás, vai voltando e lembra que só foi possível a sua vida aqui, porque o seu pai e a sua mãe se uniram e permitiram com que você chegasse ao mundo. Então, pai e mãe não são perdoados por filhos. Olha, infelizmente não vou poder responder mais perguntas. Faça a pergunta no direct, manda pra mim. Manda pra mim no direct que eu vou responder em vídeo pra vocês, ou no YouTube, ou aqui pelo Instagram. Eu sei que eu pouco falo de pai, eu quero muito continuar falando sobre pai, porque esse homem é muito importante e muitas pessoas estão tendo dificuldade de assumir a própria vida, de fazer escolhas, de crescer. Tem muito profissional, olha que eu sou professora de constelação, muito profissional que é competente, que é um bom terapeuta, um bom professor, que tem diploma, que tem tudo para estourar na vida, não acredita na própria capacidade, não consegue ir, não consegue realizar. Por quê? Porque está andando com uma perna só. É importante andarmos com as duas pernas. Então, gente, quero finalizar essa live, vou tirar duas cartinhas. Uma para Juliana, que entrou primeiro, e o primeiro homem que entrou na live, que eu não lembro mais o nome dele. E acho que vou sortear mais uma. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nosso pai e a nossa mãe, eles nos entregam tudo. Eles nos entregaram tudo que foi a vida. E junto com a vida veio uma mochila de informações.
uma mochila de experiências. A sua mãe teve experiências com a família dela, o seu pai teve experiências com a família deles, também muito dolorosas, também muito difíceis. Muitas vezes não foram nem criados pelos seus próprios pais. Essa mochilinha cheia vem para esse casal que vai se relacionar e então ter você. Teve você. A partir daí é a compreensão de que essas pessoas são reais. Elas são humanas. E eles vão te entregar tudo isso junto. E você pega e diz. Hoje, como eu estou falando para o pai, eu vou dizer para o pai. Então você pega tudo que seu pai trouxe para você. O vício dele, o descontrole, a forma dele de lidar com o sexo, com as mulheres, a forma dele de lidar com a vida, com o mundo, os defeitos, as qualidades, as potencialidades, os limites, seja o que o papai trouxe para você, você diz: querido pai, eu recebo tudo de você, as coisas boas e as coisas difíceis, mas vou levar comigo tudo de bom. As coisas difíceis eu levo como experiência. E vou escolher o que é preciso para mim, para que eu possa fazer da minha vida algo diferente. Isso é potência, isso é força, isso é ressignificar histórias. Isso é ressignificar e levar para as novas gerações potencialidades de famílias mais saudáveis e mais equilibradas.